tuas mãos. O meu louvor e adoração, o meu louvor e adoração, meu Deus. venha tomar meu coração Venha e o meu viver. tomar meu coração e o meu viver. Pois eu te amo, Pois eu te amo, Pai. sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Sou pequeno. Sou pequeno. Quero para sempre em tua presença ser sincero. Quero para sempre em tua presença Ser sincero. Te amo, Deus. Te amo, Deus. És a razão do meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre. nós. Queremos te sentir neste momento, Queremos te sentir neste momento. com nossas vidas, Com nossas vidas. queremos te exaltar, Queremos te exaltar. para sempre em tua presença Pra te sempre amar. Em tua presença Te amar, Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Para sempre em tua presença, para sempre em tua presença te amar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e mais uma vez, meu Pai, consagramos este local ao Senhor. Mais uma vez, meu Pai, nós consagramos a nossa vida, oferecemos ao Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor esteja aqui, presente no nosso meio. Pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja aqui entre nós para nos abençoar, para nos orientar, para nos fortalecer, nos renovar. Ah, meu Pai, nós precisamos tanto da tua ajuda, meu Pai. Precisamos tanto que o teu Espírito venha agir em nós, porque nós reconhecemos, meu Pai, que estamos dando início à nossa caminhada na fé e que muitas coisas em nós precisam mudar. Muitas coisas, meu Pai, nos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, muitas coisas em nós precisam ser transformadas, meu Pai, porque em nós não há capacidade, poder de nos transformar, mas o Senhor é Deus, e o Senhor pode, meu Pai, consertar aquilo que o Senhor criou. O Senhor pode, meu Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor pode colocar a tua mão sobre cada um de nós e nos transformar. O Senhor pode mudar, meu Pai, tudo aquilo que nós não conseguimos. Por isso, meu Deus, humildemente, nós entramos na tua presença e pedimos, meu Pai, venha, vem nos ajudar, meu Deus. Ó Pai querido e amado, venha operar em nós, venha manifestar o teu poder em nossa vida. Meu Deus, venha com o teu Espírito iluminar o nosso interior, tirar de nós, meu Pai, as angústias, as tristezas, tirar de nós, meu Pai, os traumas do passado. Venha tirar de nós, meu Pai, tudo aquilo que tem impedido a nossa caminhada feliz. Meu Deus, eu sei que há pessoas, meu Pai,
que sentem um vazio tão grande na alma. Há pessoas, meu Pai, que sentem dentro dela como se faltasse alguma coisa, porque mesmo quando ela está rodeada, ou ele rodeado de amigos, de familiares, ainda assim ele tem a impressão de estar sozinho, sozinha. Meu Pai, há pessoas que mesmo quando estão no meio de muitas pessoas, elas se sentem só, se sentem, meu Pai, deslocadas, como se aquele local não fosse para ela, como se ela não pertencesse àquele lugar. Oh, meu Pai, porque falta alguma coisa dentro dela, e o que tem faltado, meu Pai, é justamente a Tua presença, porque dentro de cada ser humano existe um espaço, meu Pai, que somente o Senhor pode preencher. Então, que nesta noite, meu Pai, a Tua presença, o Teu poder, o Teu Espírito, venha preencher a nossa vida. Vem, meu Senhor, vem, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, Santo, venha sobre nós. venha sobre nós. Queremos te sentir Neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em Tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em Tua presença te amar. Para sempre em Tua presença te amar. Diga que assim seja e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus de todo o coração. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite, gente. Pode se sentar, por favor. Muito bem. Bom, como você sabe, de quarta-feira nós temos o nosso estudo, né? E atualmente, já há 2 anos, nós estamos dando estudos sobre o livro do Apocalipse, né? Que é um dos livros mais polêmicos e talvez mais difíceis de estudar. Mas nós temos ensinado, temos orientado versículo por versículo o livro do Apocalipse, para que a gente tenha assim um bom entendimento. Amém, pessoal? Um bom entendimento. E nós vamos daqui a pouquinho falar a respeito do juízo final. Vamos falar a respeito do trono do juízo de Deus. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Mas eu queria cantar com você um hino. E esse hino ele fala sobre o tema de hoje. O nosso nome no livro da vida. Amém? Que é o registro de Deus, aonde estão escritos os nomes de todos os filhos de Deus, de todos aqueles que foram salvos, de todos aqueles que têm a vida eterna. Então essa canção, ela fala sobre isso. Só que ela fala uma outra coisa importante também. Ela fala que antes de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, o que nós éramos? Um projeto falido. Nós éramos um projeto falido. Vida sem sentido, sem motivação, sem alvo, sem meta. Era assim a nossa vida. E foi a mão de Deus que veio dar um sentido para a nossa vida. Amém? Então a gente vai cantar. Vem cá, vou pedir para minha filha aí, para Ana, ajudar aqui a cantar essa canção. Amém? O maior troféu. Você vai cantar com a gente. Alô, som. Vamos cantar com fé, hein? Todo mundo, coração.
cantando. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá do céu o abraçar. No resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Incline a cabeça um instantinho. Incline sua cabeça. Pai querido e amado, que de fato seja essa uma realidade na vida de cada um de nós. Que a nossa maior vitória seja o nosso nome no livro da vida. Porque muitos se consideram vitoriosos porque conquistaram muitos bens materiais. Muitos se consideram vitoriosos porque hoje têm uma casa muito bonita, um carro do ano, uma família bonita. Entretanto, são pobres. São pobres porque o mais importante ainda não foi conquistado, não foi alcançado: a vida eterna. Então, meu Pai, ilumina nesta noite o nosso entendimento, para nós
com muita clareza, com muita transparência, possamos entender o valor, a riqueza que é ter o nome no livro da vida. Porque tudo mais ficará nesse mundo, tudo mais ficará para trás. Viemos nu e nu vamos embora. Mas aqueles que têm o nome no livro da vida estarão para sempre com o Senhor, como diz a tua palavra. Então nada é mais importante, meu Senhor, que essa verdade fazer parte de nós. Então nos ajude a entender, nos ajude a compreender, nos ajude, meu Pai, a termos humildade para levarmos isso muito a sério, porque é a maior honra que um ser humano pode ter o seu nome no livro da vida. Digam assim comigo: meu Deus, me ilumina, e que eu possa entender o valor e o cuidado da minha alma. Eu te peço em nome de Jesus e graças a Deus. Amém. Amém? Muito bem. Então, tema de hoje, estudo do livro do Apocalipse, o livro da vida. Nós vamos ler aqui Apocalipse. Queria que você abrisse então sua Bíblia, no último livro, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Aqui a partir do versículo 11. Está confortável a temperatura, gente? Não está frio? Não está calor? Está tudo certo? Então tá bom. Apocalipse 20, 11. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Isso que nós estamos lendo, para quem não sabe, nós estamos lendo aqui o que foi escrito pelo apóstolo João na ocasião em que ele estava confinado, preso numa ilha, preso por anunciar o evangelho. E foi nessa ilha, foi nessa prisão que Deus revelou a ele o Apocalipse. E ele teve a visão, não apenas a visão, a Bíblia diz que ele foi transportado em espírito para o final dos tempos. Ele esteve presente no final dos tempos. Porque uma coisa é você ter visão, e outra coisa é você estar ali vendo. A Bíblia fala que ele foi transportado em espírito para o dia do Senhor. Amém? E ele viu esse mundo no final dos tempos. E nós vemos tratando disso já há 2 anos, né? E agora nós estamos vendo aqui um momento em que o apóstolo João está vendo o momento do juízo final, que é quando os mortos serão julgados. E é essa visão que ele está tendo aqui. Então, o que nós estamos lendo aqui é o que ele viu lá no futuro. Amém? Vi um grande trono branco. E além de ver o trono branco, aquele que nele se assenta, que é Deus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós falamos isso semana passada. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, os poderosos e os humildes, né? Em algumas versões diz, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além
entregaram os mortos que neles haviam. Isso aqui é importante. A Bíblia diz que a morte, que o mar, né, deu o mar os seus mortos, que nele estavam. Por exemplo, uma pessoa que morre no oceano, que morre no mar, o que acontece com o corpo dela? O que acontece? Ela cai no mar, aquele sal, ele começa a dissolver todo o corpo da pessoa, né? Ele já tem o estado dele de decomposição natural. Na água salgada, isso acelera. E os seres marinhos, principalmente o tal do camarão, que vai se aproveitar disso. E o corpo da pessoa vai ser completamente diluído. Mas a Bíblia diz que no dia do juízo final, independente de onde estejam esses mortos, eles irão, porque o mar, aqueles que morreram no mar, e aqui está falando a respeito do dilúvio, dará os seus mortos. Mas não somente o dilúvio, todos aqueles que morreram no mar, por alguma razão. Amém? Porque muitas pessoas pensam assim, pastor, a pessoa que morreu no mar, se vai ter a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram no mar, ou que morreram queimados, como é que vai ficar o corpo dessas pessoas? Pessoal, a gente não pode pensar na ressurreição dos mortos de uma maneira lógica, mesmo porque a gente acha que, por exemplo, facilita para Deus que os mortos estejam sepultados. É ou não é? Mas se você, por exemplo, for num cemitério agora e fazer a exumação de um corpo de uma pessoa que faleceu há 50 anos atrás, o que você vai encontrar lá? Nada. Você não vai encontrar nada lá. Possivelmente, talvez, se não foi retirado, porque hoje é comum tirar os ossos, não vai ter nada lá. Mas no dia da ressurreição dos mortos, eles irão ressuscitar. Independente se foram queimados, se morreram nas águas, se foram sepultados, não importa. Os mortos, a morte entregará todos os seus mortos. Por que eu estou falando isso? Porque frequentemente alguém me pergunta assim, pastor Paulo, quando uma pessoa morre, ela pode ser cremada? Né? Justamente por causa da preocupação do corpo. Mas eu pergunto para você, uma pessoa que ela é cremada, o corpo dela se torna em quê? Se torna cinzas. Se torna em cinzas. A pessoa que é sepultada, o corpo dela se torna pó. É ou não é? Pó por pó. Qual a diferença? Pastor, e se jogar cinzas da pessoa no mar? O mar dará os seus mortos. E se eu jogar na terra? A terra dará os seus mortos. E se eu enterrar no fundo do quintal? O fundo do quintal vai ter que devolver os seus mortos. Não importa. Cremado, queimado, afogado, não importa. No dia do juízo final, independente do que morreu e de como foi essa morte, a morte entregará os seus mortos. Amém? Compreenderam? Então tá bom. Vamos seguir aqui. Versículo 13 de novo. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago. Olha só, um raciocínio importante. A morte e o inferno foram lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. A morte da morte. Esse dia aqui é o dia que a morte morreu. Porque a partir daqui não existe mais a morte. Porque a morte acabou de ser lançada no lago de fogo. O inferno, que muitas pessoas pensam que é o destino da humanidade perdida, não é. O inferno, ele é a antessala do lago de fogo. Porque o inferno, o próprio inferno, ele vai ser lançado num local chamado lago de fogo. Amém? Fulano vai passar a eternidade no inferno. Não vai. Por quê? Porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Quer ver? Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, quantas mortes existem? 2. Existe a morte física e existe uma outra morte, chamada de morte espiritual. Aqueles que receberam Jesus só vão conhecer a primeira morte,
que é a morte física. Por que não a segunda morte? Por que não? Porque alguém já morreu a nossa segunda morte, que é a morte por causa do pecado, que é a morte condenatória. Amém? Quem foi que morreu no nosso lugar? Mas você concorda comigo que o nosso corpo vai ter que morrer também? Então a morte que Jesus morreu não foi a morte física. A morte que ele morreu foi a morte espiritual. E a Bíblia diz que na morte dele nós recebemos a vida eterna. Então, se é vida eterna, não se fala de morte mais. Concorda comigo? Sim ou não? Então, eu que recebi Jesus, você que recebeu Jesus, que entregou sua vida para Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida hoje, você vai ter que enfrentar uma morte como é a nossa, a morte física. Isso se nós não formos arrebatados antes. Mas vamos supor que nós não vamos ser arrebatados. Então o nosso corpo vai ser sepultado. Mas o homem interior, a nova criatura que ressuscitou em Cristo, essa não morre mais. Porque a segunda morte é apenas para aqueles que não têm o nome no livro da vida. E por que o nosso nome não está no livro da vida? Por que o nosso nome está no livro da vida? Porque nós aceitamos a morte de Cristo. Nós aceitamos que Ele tenha morrido por nós. Nós aceitamos que Ele tenha se sacrificado por nós. Nós reconhecemos que os nossos pecados foram punidos nele. Porque eu creio nisso, então eu faço parte da nova aliança. E na nova aliança, eu já morri e nasci em Cristo. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, a palavra morte, ela não serve para nós. Para nós serve a palavra dormir em Cristo. É a palavra que a Bíblia usa. Por isso a importância de você entregar a vida para Jesus, se batizar nas águas. É uma decisão muito importante que você toma na sua vida. Amém? Bom, versículo 15 para terminar aqui. E se alguém não foi achado, aonde? Inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do... Eu vou fazer uma associação entre essa palavra aqui, aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, com aqueles que a Bíblia diz aqui, que ele viu os mortos, os grandes e os pequenos, os poderosos e os humildes. Gente, poderosos e humildes. No dia do juízo final, o que vai ser preponderante não é se você era poderoso ou era uma pessoa humilde. Nada disso vai fazer diferença. Se você era milionário, bilionário, simplesinho, se você era uma pessoa muito boa, se você talvez não foi uma pessoa muito boa, nada disso é preponderante no dia do final. O que é preponderante, o que será preponderante no juízo final é o seu nome. Está no livro da vida ou não está? Só isso. Porque perfeição não há em ninguém. Tem alguém perfeito aqui? A gente até quer ser. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? A gente não quer ser perfeito? Levanta a mão assim quem não quer. A dona não quer, ó. Olha lá. Ela não quer. Mas normalmente o povo quer. É ou não é? O povo quer. Mas fatalmente, a gente acaba errando, falhando. É ou não é verdade? Não é? Ah, tudo bem. Eu falhei. Querendo acertar. Eu estou em processo de transformação ainda. Fatalmente eu erro. Mas uma coisa eu sei. O meu nome está escrito no livro da vida. Isso faz toda a diferença. Porque no dia do juízo final, tanto poderosos como humildes, tanto grandes quanto pequenos, serão julgados. E a decisão está, seu nome está no livro da vida ou não está? Não está. Então, meu filho, se não está, a única chance de você ser salvo tinha... A sua salvação tinha um nome. Qual era o nome da tua salvação? Jesus. Você rejeitou Jesus, você teve a oportunidade, você não quis, o seu nome não foi para o livro da vida. Não tem o que fazer agora. Então não é uma questão de ser bom ou não ser bom. Por quê? Porque não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Eu não sou bom, você não é bom. Quem é bom aqui? Bom é um, né? Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim para ele: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: por que você me chama de bom? Bom tem um só, que é Deus, o
próprio Senhor Jesus falou. Bom tem um, que é Deus. Então, o juízo final não se dará no parâmetro de bom ou ruim, mas de ter ou não ter o nome no livro da vida. Por isso que a coisa mais importante que você tem a fazer é garantir teu nome no livro da vida. Amém? Quem entendeu? Muito bem. Passa para mim. Ó, nós vamos ver quatro situações aqui. O livro da vida na cultura judaica, o livro dos salvos, aqui já é pesado. Riscados do livro da vida, filhos da luz e os filhos das trevas. Vamos ver o primeiro. O significado histórico e profético do livro da vida. De onde começou? Onde surgiu o livro da vida? O livro da vida que eu acabei de falar para você aqui agora, ele é profético no Velho Testamento. Diz assim, ó, segundo a cultura judaica, todo filho legítimo tinha direito de ter o seu nome no livro ou livro genealógico. Fato que lhe garantia herança e até o direito de primogenitura, direito sobre todos os bens do pai. Um filho, em alguns casos, poderia ter seu nome riscado desse livro e ser considerado bastardo, perdendo desta forma o direito sobre a herança. Só para quem conhece um pouquinho mais a Bíblia, lembra o caso de Jacó e Esaú, filhos de Isaac? Esaú era o primogênito, os dois eram gêmeos. Um saiu primeiro. O que saiu primeiro, primogênito, tinha direito na herança do pai. Jacó veio agarrado no calcanhar dele, que é o significado do nome Jacó, agarrado ao calcanhar. Só que no determinado momento a Bíblia diz que Esaú, que era o primogênito, que tinha direito em tudo que era do pai, estava com tanta fome, e o irmão dele tinha feito uma comida, um alimento, um prato de lentilhas. E ele falou assim para Jacó, Jacó, me dá a tua comida. Jacó falou assim, só se você me der o direito de primogenitura. Aí ele falou assim, eu estou com tanta fome que eu vou morrer de fome. O que adianta a primogenitura? Morto. Então, fica com a primogenitura, isso falou. Fica com a primogenitura e me dá a comida. E ele comeu. Só que a hora que ele comeu, ele estava negociando a primogenitura. O nome dele foi riscado do livro dos primogênitos. Ele não pôde mais assumir o lugar do pai dele, porque ele vendeu o direito de ser primogênito. Por que isso é importante para nós? Porque a história de Jacó é uma profecia do livro da vida. Nós podemos negociar a nossa vida eterna. Lembra o que Jesus falou? O que dará o homem em troca da sua alma? Lembra? Lembra dessa passagem? Ou seja, a alma de uma pessoa pode ser negociada. Tudo depende do valor que você dá a ela. Tem gente que negocia a sua alma com pecado. Tem gente que negocia a sua alma com a prostituição. Às vezes o demônio, às vezes o diabo, não fisicamente, mas ele cria uma situação próximo de você e ele fala assim para você, olha, faz isso aqui que é errado, se você fizer isso aqui que é errado, eu vou te dar isso aqui. Nesse momento ele está negociando com você. E muita gente acaba negociando a alma com o diabo sem saber. Amém? Por isso que a gente procurar viver, a gente procurar andar dentro da palavra de Deus é muito importante. Muito importante. Lembra o que Jesus disse, o que dará o homem em troca da sua alma? O que para você tem tanto valor que você seria capaz de entregar a tua alma para o inferno para desfrutar daquele prazer? Em algum momento, o diabo vai tentar negociar isso com você. Em algum momento na tua existência, você que está salvo, você que tem o teu nome no livro da vida, em algum momento o mal vai tentar negociar isso com você. Ele vai te oferecer algo que você sabe que não poderia fazer em troca da tua alma. Ele vai fazer isso, porque ele sabe que a alma tem preço. Tem preço ou não tem? Tanto que a Bíblia diz que Jesus comprou a nossa alma. A que preço? O preço do próprio sangue dele. O sangue que Jesus derramou foi o preço pago pela nossa alma. Então ela tem um preço. Ela tem um preço. Por isso que você não pode negociar a tua alma com ninguém.
A sua alma pertence a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Livro dos Salvos. O livro da vida, em o Novo Testamento, corresponde a um registro. Então, o que é o livro da vida no Novo Testamento? É um registro que contém o nome daqueles que foram salvos e que irão herdar a vida eterna. A gente pode ler isso nessas passagens aqui. Eu queria ler essa aqui, ó, Filipenses. Aí na sua Bíblia. Tem Gálatas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. E fica antes de Colossenses. Filipenses capítulo 4. Só o versículo 2 e 3. Quem achou, diga amém. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, rogo, né, suplico a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo estava dizendo o seguinte, vocês precisam ter acordo entre vocês duas. Eram duas mulheres responsáveis pela igreja de Filipos, mas que não estavam se entendendo. Então Paulo fala assim, olha, vocês precisam se entender. Essa maneira de vocês duas estarem vivendo não é um bom procedimento. Vocês não estão agindo corretamente. Vocês não estão tendo acordo entre vocês duas. É isso que ele está dizendo aqui. Aí o versículo 3 ele fala assim, ó. Aí ele fala para uma outra pessoa. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, que não é o seu Clemente, o nosso obreiro, é outro Clemente. E com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram. Olha que bacana. Essas duas mulheres estavam tendo acordo? Algum problema estava tendo, a Bíblia não fala o que é, mas estava. E Paulo pede para alguém de confiança dele para ajudar, para intermediar esse problema, para consertar aquilo. Elas estavam cometendo um erro. Mas Paulo diz o seguinte: mas elas têm o nome na onde? Significa que não é qualquer erro, não é qualquer deslize, não é qualquer falha nossa que vai riscar o nosso nome do livro da vida. Existem alguns casos, como foi o caso de Esaú e outros casos. Mas não é qualquer erro nosso que vai riscar. Por quê? Porque nós estamos sempre errando. Sempre errando. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala disso e depois no final a gente vai entender o que realmente a Bíblia fala sobre isso. Amém? Onde mais fala sobre o livro da vida no Novo Testamento? Apocalipse 3:5. Se você quiser abrir aí. A gente não lê tudo, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. Vocês estão desanimados hoje, pessoal? Vocês jantaram, gente? Vocês querem jantar? Sobrou comida aí, amor? Sobrou? Aquela picanha, não sobrou? Não. Vocês estão animados ou estão desanimados, gente? Vamos lá, ó, o versículo 5 diz assim, ó. O vencedor, quem? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome da onde? Olha que bacana. Então, Deus diz assim, o vencedor, ele vai ser vestido de vestiduras brancas. E de maneira nenhuma eu apagarei o seu nome, da onde? Mas ele está falando para quem? Vamos ver se está acompanhando o raciocínio. Quem é? Quem que vai ser vestido de branco e que Deus de jeito nenhum vai apagar o nome do livro da vida? Os vencedores. Pastor, o que é o vencedor na Bíblia? O vencedor é aquele que perseverou até
o fim. Aquele que chegou no último dia da sua vida e você guardou a tua fé até o final. Nada, você não negociou tua alma, você honrou a tua fé, você perseverou em crer, em confiar, você perseverou em andar na presença de Deus, você não abandonou a sua vida com Deus, você não deixou Jesus de lado, você não se dedicou mais à tua vida e menos à vida com Deus, não. Você conciliou a sua vida material com a sua vida com Deus. Você não deixou nem essa, mas também não abriu mão daquela. Diferente do que muita gente faz, que diz assim: ah, pastor, eu deixei de vir na igreja, eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de... Sabe por quê, pastor? Minha vida anda muito corrida, minha vida anda muito ocupada, pastor. Sou um homem muito ocupado, né? Sou tão ocupado que eu não tenho tempo para coisas menos importantes. Então esse não persevera até o fim. Mas o que persevera até o fim é aquele que tem uma vida corrida, uma vida de luta, eu sei, muitas responsabilidades, mas o seu momento com Deus é seu momento com Deus. E ele não abre mão disso. Ele sabe do compromisso dele com Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre o vencedor, é aquele que perseverou até o fim. Será que é aquele que comprou uma mansão, carro do ano, fazenda, helicóptero, uma lancha, um iate? Será que aos olhos de Deus esse é o vencedor? Ah, pastor, eu era um diarista. Era um diarista. Entreguei minha vida para Jesus naquela época. Deus foi abençoando. Olha, graças a Deus eu venci na vida. Hoje eu tenho isso, tenho aquilo outro. Mas você continua com Jesus? Ih, pastor, faz anos que eu não vou na igreja. Ih, Jesus. Quando não tinha nada, eu tinha tempo para Deus. Agora que eu me tornei uma pessoa mais poderosa, que eu me tornei uma pessoa com mais responsabilidades. Hoje eu não tenho mais tempo, pastor. Hoje não tenho tempo nem... Olha, não dou conta do meu trabalho, pastor. Pois é, você ganhou um monte de coisa, mas você não perseverou até o fim. A pergunta que não quer se calar: da nossa casa, ou das nossas casas, dos nossos automóveis, do dinheiro que nós temos no banco, das nossas empresas, dos nossos filhos, eu ia falar dos nossos maridos, não, do marido e da esposa, o que nós vamos levar? Então, se você tiver tudo isso e não tem o seu nome no livro da vida, você não tem nada, porque vai ficar tudo para trás. Amém? E a gente, na nossa cabecinha de feijão, a gente pensa o seguinte: um dia lá eu vou partir dessa vida. É verdade, o pastor está dizendo a verdade. Um dia eu vou embora, eu não vou levar nada. Só que aquilo que você está dizendo assim, ó, pode ser amanhã, pode ser logo amanhã, pode ser hoje à noite. Você deita para dormir e acorda morto. Como diz a piadinha lá na internet. É ou não é? O sujeito deitou para dormir, nunca mais abriu os olhos. Sim ou não? Ou a gente pode garantir: Dona Helena, leva ele para fora. Hã? Ah, ele estava lá atrás? Dá comida para esse menino, senhora. Dá uma bala para ele. Você compreende, pessoal? Sim ou não? Então, o ser humano ele tem muitas ilusões. Por isso que nós não podemos pensar o seguinte: eu vou cuidar da minha alma depois. Talvez não tenha depois. Talvez não dê tempo esse depois. É como a pessoa fala assim: pastor, eu não vou me batizar agora não. Vou me batizar no ano que vem, no jubileu. Você garante para mim que você vai estar aqui? Hã? Sim ou não? Você consegue garantir para mim que no mês que vem você vai estar aqui? E se acontecer uma fatalidade e você por acaso não estiver aqui, o que vai acontecer com você? Você vai sair, vai ficar tudo para trás.
A pergunta é, e o seu nome está escrito aonde? No livro da vida ou nos outros livros? Por isso tem coisa que a gente não pode brincar, pessoal. Não pode. Tem coisa que a gente precisa levar realmente muito a sério, porque ninguém sabe o dia de amanhã. É ou não é? Lute pela família, lute pela sua vida profissional, não tem problema nenhum não. Lute mesmo, que Deus abençoe muito a sua vida. Mas nunca abre mão da tua vida com Deus. Porque essa vida vai passar. E tudo que você teve aqui não vai valer nada. Absolutamente nada. Amém? Bom, pode passar, depois a gente lê a outra passagem. Riscado do livro da vida. Existe uma heresia, sabe o que é heresia? Falso ensino. São ensinamentos, muitas vezes, religiosos, mas que não estão embasados, respaldados pela Bíblia. Coisas que as pessoas criam, né? Criam isso. Existe uma heresia intitulada universalismo, que defende a teoria de que, uma vez salvos para sempre. Essa teoria não é verdadeira. Por quê? Porque ela não tem embasamento na Bíblia. Dizem por aí o seguinte, que quando você é salvo, não importa o que você faça mais. Roubar, matar, prostituir, adulterar, abandonar Jesus. Acabou. Você está salvo e ponto final. É isso que o universalismo diz. Mas isso não é verdade. Porque Deus falou o seguinte, olha, eu não riscarei o nome do vencedor do livro da vida. Mas ele está falando de quem? Quer dizer que aquele que não é vencedor, ele pode ter o nome dele riscado do livro da vida. Então vê que há uma possibilidade disso. E outras possibilidades também. Bom, tese que não é sustentada pela Sagrada Escritura. Segundo a Bíblia, em alguns casos, uma pessoa que foi salva se tornou filha de Deus e que teve seu nome escrito no livro da vida, pode incorrer na perda desse direito e, consequentemente, na condenação eterna. Coloca para mim aqui. Abre aqui. Segundo livro da Bíblia, Gênesis depois Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, vamos ler o 30, tá? Para pegar o texto completinho. 32, 30. Quem achou, diga amém. Qual que é o título aí? Moisés intercede pelo povo. Diz assim, olha. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Foi um pecado qualquer? Grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, agora foi Deus que falou, ó. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si o quê? Deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, da onde? Do livro que escreveste. Ele falando com Deus, Senhor, o povo cometeu grande pecado. Mas perdoa o pecado deles. Do contrário, risca meu nome do livro que o Senhor escreveu. O livro da vida. Amém? Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, a terra prometida. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro, que Arão, o quê? Abre cara.
Então, o que Deus falou assim? O que Deus disse aqui, ó? Eu vou riscar do livro da vida aquele que pecar contra mim. Mas a Bíblia diz aqui que Moisés, que é um tipo de Cristo, falou: eu farei propiciação por eles. Amém? Eu vou interceder por eles. E porque Moisés intercedeu por eles, Deus perdoou o pecado deles. Amém? Falou assim, ó, eu vou julgar isso no dia da minha visitação. Como hoje, por exemplo, nós cometemos muitos pecados também, sim ou não? Mas quem que fez a propiciação pelos nossos pecados através do sangue? Por isso que a Bíblia diz que Deus não se lembrará mais dos nossos pecados para sempre. Por quê? Porque foi feita a expiação dos nossos pecados. Moisés era um tipo de Cristo. Diga graças a Deus. Mas veja, Deus disse: eu riscarei do meu livro o nome daquele que pecar. Então veja que sempre existe a possibilidade do nome ser riscado. Bom, vamos ver agora Apocalipse 21. Vamos voltar lá para Apocalipse, finalzinho da Bíblia, 21, 7. Falando de novo do vencedor, mas também do não vencedor. Agora tem os dois, o vencedor e o não vencedor, o perdedor. Quem é o perdedor? Quem é o perdedor? Se o vencedor é aquele que perseverou em andar na presença de Deus, o perdedor é aquele que não perseverou em andar na presença de Deus. É fácil assim, fácil assim. 21, 7. Quem achou, diga amém. O vencedor herdará estas coisas. O que ele vai herdar? Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, cuidado com os macumbeiros, feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Então, o vencedor herdará essas coisas. Deus falando: eu serei pai, e eles me serão filho. No reino eterno, Deus será para sempre o nosso pai, e nós seremos para sempre filhos de Deus. Mas ele fala aqui: quanto porém aos covardes. Quem é o covarde na Bíblia? Covarde na Bíblia é aquele que negou a sua fé. Jesus falou assim: olha, aquele que me confessar, né, Ana? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Aquele que se acovardou da sua fé, aquele que teve medo de honrar a sua fé, aquele que por comodidade, talvez para não perder negócio, talvez para não arrumar problema com alguém, talvez para não ser criticado, negou a sua fé. Fulano, você é de Jesus? Eu não, de Jesus. Porque talvez você ia perder um grande negócio. Então talvez naquele momento foi tão bom negar Jesus. Mas Jesus falou o seguinte: aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele diante do Pai. No dia eu vou negar ele. Ele me negou diante dos homens, ele vai ser negado também. Foi o que Jesus falou. Então esse é o covarde. Covarde. Aquele que defende o seu time de futebol, é ou não é? Mas nega a sua fé. Sim ou não? Aquele que defende o seu presidente, né? Como nós hoje defendemos, né? O nosso presidente Bolsonaro, que até o momento tem sido para a gente motivo de alegria, sem fazer política. Porém, não defendemos aquele que morreu por nós. É ou não é verdade? Defendemos o presidente, defendemos o prefeito que é o amigo, defendemos enfim, defendemos qualquer pessoa, o nosso artista, mas às vezes negamos a nossa fé em quem morreu injustamente para nos salvar dos pecados que nós cometemos.
Sim ou não? Então a Bíblia fala que esse é o covarde. Mas não fala só do covarde, fala também dos incrédulos. Quem é o incrédulo? A palavra incrédulo é uma negativa do crédulo. Crédulo vem de crer. E a palavra crer vem do grego pisteu, que quer dizer entregar a vida aos cuidados de alguém. Uma pessoa que diz assim, eu creio, a prova de que ela crê é que ela entregou a vida dela àquele a quem ela crê. Crer não é uma disposição mental, crer é uma atitude de se entregar a alguém. Amém? Amém, pessoal? Fulano, você crê em mim? Creio, então casa comigo. Ah, mas eu não vou casar. Então é um crer, é um amor com certas limitações. Não existe isso no reino espiritual. Quem ama, casa. No reino espiritual é assim, você crê, se entrega. Corpo, alma e que mais? Espírito. Entrega o pensamento, entrega o coração, entrega os sonhos, entrega tudo na mão. Então a partir de agora não é mais nada teu. A partir de hoje, tudo pertence a Deus. E tudo vai ser do jeito que Deus quer que seja. A partir de hoje a minha maneira de viver, de pensar, de agir, vai ser do jeito que Deus quer que eu haja. Porque eu me entreguei, então você crê. Amém? E o incrédulo, quem é? É justamente aquele que sabe tudo, mas não se entrega. Na prática, ele faz a vontade dele ou a de Deus? A dele, porque ele é um incrédulo. E o crédulo, entre a vontade dele e a de Deus? A vontade dele é essa. Mas ele abre mão da vontade dele pela vontade de Deus. Esse é o crédulo, ou crente, podemos dizer assim. Amém? Sim ou não? Aqui agora fala sobre os abomináveis. E aqui tem um detalhe importante. Os abomináveis. Pastor, o que é uma pessoa abominável? Se você ler a Bíblia, lá no livro de Levítico, você vai ler sobre os abomináveis, que são aqueles que têm relação sexual, homem com homem, mulher com mulher, com animais, com pessoas da família. A Bíblia chama de relações sexuais abomináveis. A relação sexual, a intimidade, é uma bênção de Deus, mas dentro do padrão de Deus. Quando você sai do padrão de Deus, aquilo deixa de ser um ato sexual e a Bíblia chama de abominação. Então, o que é uma pessoa abominável? É uma pessoa que usou o seu corpo. Ela cedeu o corpo dela para a imoralidade. É onde entra, a gente pode enquadrar também aqui, a pornografia, a pedofilia, a zoofilia e outras filias que tem por aí. Sexo em 2, 3, 4, 5, 6. Então a Bíblia diz que isso é uma abominação. É um nível acima do pecado. Tem o pecado e tem algo acima do pecado. A abominação é um pecado acima do pecado. Amém? Fala também sobre os assassinos, os impuros. Amém? Assassino você sabe, né? Tira a vida de alguém, assassino. Ah, e um detalhe. Jesus falou uma outra coisa muito importante. Ele falou assim, olha, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Porque você já matou ele dentro de você. Se tem uma pessoa que você odeia, pastor, eu odeio tal pessoa, você matou ela dentro de você. O sentimento teu é de um assassino. A prática não foi, mas o sentimento foi. É como adultério, né? Sim ou não? Jesus não falou que o homem, que ele se deita com uma mulher no pensamento, que deseja ela no pensamento, ele já adulterou com ela? No pensamento. O assassino é igual. Se você odeia alguém, você já matou essa pessoa. Você está no mesmo nível do assassino literal, aquele que realmente tirou a vida de alguém. Diante de Deus que eu estou falando. Amém? Então esse é o assassino. A Bíblia fala também aqui sobre os impuros. Pastor, quem são os impuros? Jesus falou o seguinte, olha, não é o que entra pela boca do homem que contamina ele. Falou isso porque criticaram ele porque ele estava comendo sem lavar a mão.
Falou, não é o comer sem lavar a mão que contamina o homem, que deve lavar. Mas ele falou assim, o que contamina o homem é o que sai do homem. Porque o que sai do homem, sai de um lugar chamado coração. E ele falou, e é do coração que procede o homicídio, o adultério, o ódio, a maldade, o desejo de vingança. Então, é esse sentimento que você carrega dentro de você que te torna impuro. Não é o que você come com a mão suja. Porque o que você come com a mão suja vai para o estômago e depois sai para lugar escuso. Entretanto, o que sai de você, fofoca, mentira, né? Acusação falsa. Você surgiu uma situação que você nem tem certeza daquilo. Aquele fato nem é concluído, mas dentro de você já condenou a pessoa. Diz assim, ó, miserável, maldita. Olha o que ela, essa desgramada, olha, eu sabia disso, essa bandida, quero que ela morra. Mas você tem certeza que ela fez aquilo? Não tenho certeza, mas é o perfil dela. Ah, é perfil? Então é por perfil que o juiz julga uma pessoa, pelo perfil dela? E às vezes, dentro de nós olhamos para muitas pessoas e condenamos as pessoas, mesmo sem saber de fato quem essas pessoas são. Nós estamos nos tornando impuros. Amém? Depois fala sobre quem? Feiticeiro, macumbeiro, feiticeiro, essas coisas de feitiçaria que você já sabe. E os idólatras, aqueles que adoram Deus de pau e de pedra. E a todos os mentirosos. Sabe aquela mentirinha? A mentirinha branca. Tem branca, tem amarela, tem vermelha, tem verde, tem colorida, para criançada, tem tudo. Ah, pastor, mas é só mentirinha. Ah, é mentirinha? Ah, então tá bom. Mentirinha não tem problema, tem, pessoal? Porque a mentirinha torna você um filhinho do diabo. E a mentirona torna você um filhão do diabo. Porque a Bíblia diz que quem mente é filho de quem? A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Na verdade, quem disse isso foi quem? Foi Jesus que disse lá em João capítulo 6. Perdão, João capítulo 8. O diabo é o pai da mentira. E às vezes a pessoa fala assim, ah, pastor, foi uma mentirinha só para não perder o negócio. Eu menti só para dar uma ajeitada, mas depois, vai ficando, tá vendo, eu não falei para você que o diabo ele vai negociar a alma? Ele vai negociar, escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Não pense você que você está com a vida na presença de Deus, o diabo está de braços cruzados dizendo assim, não tem mais jeito, agora ele pertence a Jesus. Vai nessa. Ele vai trabalhar, ele vai fazer a parte dele para tentar tirar você da presença de Deus. Amém? Aí diz assim, ó, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será na onde? Lê na sua Bíblia. A parte que lhes cabe será? Nossa, gente, vocês estão desanimados mesmo, viu? Eu quase me mato de falar aqui, vocês com um desânimo todo. A parte que lhes cabe será na onde? A saber? Então aqueles que praticam isso, a Bíblia diz, a segunda morte está garantida para você. Porque o seu nome não está no livro da vida. Para terminar. A gente vai terminar, já tá? Filhos da luz e os filhos das trevas. Aqueles que vivem ou sentem prazer no pecado, é porque não receberam a revelação da graça. E portanto, não tiveram seus nomes registrados no céu. Os que estão em Cristo, ao contrário, estão salvos. São novas e possuem o nome do livro da vida. Os salvos não são, mas desejam viver santidade. Procuram fazer a vontade de Deus e quando falham, mesmo quando falham, desfrutam do perdão porque são filhos. Então nós não somos perfeitos, temos falhas e erros, mas a gente quer viver em... É diferente daquela pessoa que ela sabe que está errada, vive no erro e não faz nada para se consertar. É diferente. Essa está vivendo no pecado. Nós não somos perfeitos, erramos. E quando a gente erra, fica muito triste por ter errado. A gente fala, puxa,
Errei de novo. Fica chateado, fica aborrecido, tem até vergonha. Sim ou não? Mas é aquele que vive no pecado. Quer nem saber. Eu quero saber disso. Vou fazer mesmo, acabou. Jesus é comigo e pronto. É ou não é? Eu sou de Jesus. Estou na graça. Estou na graça. Estou na graça. Está na graça e pode fazer besteira à vontade? Opa! Existe uma canetinha que escreve, mas tem uma canetinha que risca também. Esquece disso não. Não pense você que a vida entregue ao erro passa despercebida, porque não passa. Amém? Não passa. Você pode ter certeza disso. Não passa. Pastor, eu errei. Creia no perdão de Deus, fique tranquilo. Errou? Falhou? Deus conhece teu coração, sabe que você não queria ter errado. Errou? Toca o barco. Você já tem o perdão de Deus, garanto para você. Pastor, mas eu errei ontem, anteontem, semana passada, quarta-feira passada, quinta-feira passada. Tem um dia que eu errei 3 vezes. Epa, peraí. Pastor, já faz 1 ano que eu estou errando. Opa! Então nós estamos falando de uma coisa diferente. Nós estamos falando de um perdido que quer se convencer que está salvo. Por quê? Porque não tem um mínimo de vontade de consertar aquela situação. Amém? Eu costumo dizer que aquele cristão perdido, que ele fala assim, ai que bom, eu estou com Jesus, aí ele vai e se prepara para ir para o motel com a vizinha. Deus, guarda a minha viagem até o motel, em nome de Jesus. Ele sabe que está errado e ainda pede ajuda para Deus. É um picareta, é um safado. É um safado. Será que é esse tipo de gente que Deus quer no céu? Pessoal, será que o céu vai ser formado disso? Ou será que o céu vai ser formado de pessoas que passaram a vida toda lutando para chegar no final da vida e falar assim, cheguei até o final, guardei a minha fé, guardei a carreira, cumpri a minha carreira e conservei a minha fé. Essas são as pessoas, não são perfeitas, mas como lutaram para poder ser perfeito durante a vida delas. Agora, aqueles que levam a vida assim, ó, é ou não é? Sim ou não? Esse é um problema. Para terminar, quero ler só essa passagem para você, última passagem. 1 João 3. Vocês têm fé, pessoal? Ora para mim falar menos. Ora por mim. Opa, Deus abençoa aquele pastor, meu Deus. Ele é pequeno, mas fala que nem gente grande. 1 João 3. João 3, versículo 1. A gente vai terminar já. Lá no final da Bíblia, está pertinho do Apocalipse. Não é Evangelho de João, é 1 João 3. Qual que é o título? Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, olha, o amor de Deus, somos chamados filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando,
Todo aquele que vive pecando, vive no pecado, na prática do pecado. Não é porque pecou, é porque vive pecando. Não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, aquele que pratica o pecado, procede, fala alto, está escrito na sua Bíblia, procede do diabo. Deus está presente na santidade e o diabo está presente no pecado. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, por isso se manifestou o Filho de Deus. Por isso que Jesus veio, para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido... Gente, quem é nascido de Deus vive pecando? Qual é o sinal de quem é nascido de Deus? Ele não vive, ele pode até pecar, mas ele não vive, ele erra, se conserta, acabou. Não, se tem uma coisa errada, ele imediatamente procura consertar aquilo, porque ele sabe que aquilo está errado, né? Aí, para terminar, o versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do nosso Deus. Amém? Fique de pé. Dê uma salva de palmas para Jesus. Muito bem. Feche os olhos por um momento. Feche os olhos por um instante. Amiga e amiga, eu queria ter bastante tempo para a gente ainda poder orar. Mas, infelizmente, o tempo também é um inimigo nosso. Mas vale uma reflexão aqui nesta noite. O que você tem feito da sua vida? Como que você tem agido? O que tem passado na tua cabeça? O que você tem escondido no coração? O que você anda fazendo por aí, longe dos olhos das pessoas? O que você anda fazendo quando a tua mulher não está por perto, quando o teu marido não está por perto? O que você anda fazendo quando você está em frente àquele computador ou com aquele celular na mão? O que você anda pesquisando, consultando? Com quem você anda conversando no WhatsApp? Que tipo de conversa você tem tido com outras pessoas? E você tem uma sensação de que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Lembre bem o que eu estou te falando. Nada e nada passa despercebido aos olhos de Deus e do diabo também. Amiga e amiga, o Senhor Jesus disse: o vencedor herdará todas essas coisas. Não o perdedor, o vencedor. E o vencedor é aquele que perseverou até o fim. Não adianta você ter fé hoje e amanhã, mas tem que ter hoje, amanhã, depois. Você precisa dizer não para aquilo que está errado na sua vida. Você precisa tomar uma decisão hoje. Não adianta você falar assim: amanhã eu vou me consertar, o mês que vem eu vou me consertar. Será que você vai estar em pé até o mês que vem? Não se engane. A graça de Deus é maravilhosa, porque nós fomos salvos pela graça.
Mas a graça de Deus não é habilitação para levar uma vida desregrada, uma vida torta. A graça de Deus não é justificativa para mentir, xingar, falar palavrão, trair, adulterar. Deus é bom, mas Deus não tolera o pecado. O sacrifício de Deus para nos salvar foi muito grande, para perdoar os nossos pecados. Então, não permita que o pecado seja o seu padrão de vida. Não permita que a vida no pecado, a vida oculta, seja o seu meio de vida, porque isso não agrada a Deus. Seja uma pessoa responsável. Jesus sofreu muito para salvar você, para tirar você do buraco, da lama, do lixo, do lodo. E não foi para você continuar na vida errada, não foi para você continuar levando uma vida desregrada, mas para você ser uma pessoa responsável consigo, com o seu corpo, com a sua família, com a sociedade. Jesus morreu por você para te fazer uma pessoa melhor. Por isso, amiga e amiga, abrace sua fé, abrace sua vida com Deus e leve isso muito a sério, porque não há nada mais importante do que termos o nosso nome no livro da vida. Aleluia, meu Pai. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Aleluia. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Diga que assim seja e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Gente, senta um minutinho só. Posso pedir uma ajuda para você? Sim ou não? Vamos ver se você pode me ajudar. Tem uma senhora que me procurou aqui na igreja e ela sofreu um acidente lá em São Paulo, um acidente automobilístico. E por causa desse acidente ela quebrou o braço, quebrou a mandíbula, teve uma série de problemas de saúde e ficou com problemas financeiros. E no domingo nós arrumamos uma cesta básica para ela e eu me comprometi em ajudar ela nesse momento difícil. E ela me deu aqui algumas contas, 3 contas de luz e 3 de água. A igreja vai pagar de qualquer jeito. Vocês ajudando ou não, nós vamos pagar. Amém? Nós assumimos esse compromisso. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de ajudar. E para não ficar pesado por ninguém, a soma de tudo isso aqui, a soma, R$655. A soma de tudo. Mas a gente podia facilitar isso. Por exemplo, tem aqui uma conta, olha, de 183, 129, 147. Se não pagar, ela vai ficar no escuro. Tem uma conta de 71, 65 e 59 de água. Amém? Tem alguém que gostaria de pagar uma dessas contas e trazer a conta para mim até domingo? Paga. Essa aqui, ó, 147. É mais ou menos igual. Luciane. Carlos. Leva lá pro Carlos. Ou dá para tudo? Ó, então dá para Dani, secretária dele. Dá lá para Dani. Pode dar para ela? Ela paga, né? Olha lá. Patrão bom é assim, dá com a secretária que ela paga. Obrigado, Luciane. Deus abençoe, tá? Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, gente. Então tá bom, fica de pé pra gente ir embora. Gente, ó, quarta-feira que vem, ó. Quarta-feira que vem, estudo do Apocalipse. O lago de fogo e o julgamento dos mortos. Vai ser o tema da semana que vem, da quarta-feira que vem. Sexta-feira,
nós vamos falar sobre a batalha espiritual que acontece dentro. Olha, gente, muito cuidado. Às vezes dentro da sua casa está o maior risco de você perder sua alma. Porque quando a convivência em casa não está bem, a pancada na fé é muito grande. Às vezes o que mais desmotiva a tua caminhada na fé é o ambiente, o problema que você enfrenta em casa. Às vezes você está querendo servir Jesus, você quer andar com Deus, e às vezes a sua família está te puxando, abalando a tua fé. Então nós vamos falar sobre isso sexta-feira, a batalha espiritual que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes enfrentamos dentro da nossa própria casa. E segunda-feira tem oração pela vida financeira. Então, tivemos a segunda-feira agora a primeira oração, segunda-feira que vem agora a segunda oração. Vai ser 7 segundas-feiras para orar pela sua vitória, sua vida financeira. Amém? Não tem nada de campanha, de voto, não. É oração e ensinamento. Por exemplo, segunda agora, eu falei sobre o que a Bíblia diz sobre economizar. Um segredo que Deus deixou para você preparar o teu futuro. Falamos segunda-feira. Quem não veio perdeu. Mas foi muito importante, pode ter certeza. Amém? E acabou, né? E domingo vamos estar aqui que horas? 9 horas da manhã, para louvar e adorar o nosso Deus. Alguma coisa? Sexta-feira feriado. Amém, pessoal? Quem sabia que era feriado de Páscoa? Então. Deixa o coelhinho ficar sabendo disso. Aproveitando, então, vai ser feriado, é um dia ótimo. Vai ser um dia bom para você vir à igreja. E ó, gente, se programa. Quem quer começar o ano novo na presença de Deus? Dia 31, nós vamos estar aqui 10h30 da noite. E nós vamos até 00h15. Nós vamos terminar 2019 agradecendo a Deus e vamos começar 2020 na presença de Deus, para que o ano que vem seja um ano abençoado. Amém? Vai ser de terça para quarta. Então na quarta-feira não vai ter o culto, ele vai ter o culto à noite, para que no dia 1º você possa ficar com a família, passear, enfim. Mas nós vamos começar o ano na presença de Deus, tá bom? Então se programa já, que vai ser importante. No sábado agora, vai ter a reunião da juventude igreja, dos jovens, da juventude. Né, o Tiago Tamires, qual que vai ser o tema? Jesus, o verbo. Então, Tiago vai falar sobre o evangelho de João, e o tema vai ser esse, Jesus, o verbo. Você que tem filho, tem filha, você que é jovem, venha no sábado, que vai ser uma reunião especial só para jovem, para juventude, tanto que eu não posso entrar. Discriminação pura. Estou pensando até abrir um processo contra aqueles dois ali. Eles falaram assim, pastor, vovô não entra. Falta de respeito. Olha, mas estou brincando. Mas é uma reunião para jovens, uma visão jovem do evangelho. Amém? Então quem tem filho, filha ou é jovem, vem participar no sábado. Que hora? 7h30. Das 7h30 até 8h30, mais ou menos, 8h40, esse é o horário nosso. Amém? Então tá bom. Gente, fecha os olhos. Pai querido e amado, leva o teu povo para casa. Proteja, guarda, livra de todo mal. Dê a todos uma noite abençoada, uma semana protegida e guardada pelo teu poder. Cuida deles, meu Pai, os abençoe. E nós vamos sair daqui, meu Pai, conscientes de que a nossa vida espiritual não é uma brincadeira. Precisamos levar a sério, meu Pai. Te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo teu perdão, mas pedimos a tua ajuda para nós seguirmos até o fim e sermos vencedores. Digam todos que assim seja, e graças a Deus. Amém. Gente, o culto está terminado. Quem quiser dar sua oferta, o seu dízimo, quem quiser pegar um envelopezinho, fique à vontade. Pastor, eu amo a obra de Deus e quero ajudar. Amém. Vai com Deus, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. O tempo está passando, Deus está com pressa. E você não se apressa, assim vai se atrasar. Perto do passado, longe do futuro, no presente escuro, em cima.